Oi, meu povo, eu de novo, professor Vitorino Rodrigues, língua portuguesa, oitavo ano. Nós, mais uma vez aqui, estudando em casa, porque em casa a gente aprende, nós aprendemos, não é verdade? Muito bem. Desculpa, engasguei aqui um pouquinho. Caderno, lápis, material todo, anota a dúvida, leva ao professor de vocês da escola e vamos que vamos. Bom, hoje nós estamos estudando o gênero entrevista. Ontem estudamos a habilidade as marcas linguísticas que identificam o locutor e o interlocutor. E hoje vamos trabalhar a seguinte habilidade: identificar em entrevistas e enquetes operadores argumentativos que marcam a defesa de ideias e de diálogo com a tese do outro. Concordo, discordo, concordo parcialmente do meu ponto de vista, na perspectiva aqui assumida, etc. Ou seja, existem inúmeras, tá, possibilidades de termos, de expressões para que nós façamos, né, utilizemos aí essa defesa de ideias, ok? Bom, o gênero é entrevista e a habilidade, o foco é a utilização de operadores argumentativos. Vamos agora, antes de estudarmos uma entrevista propriamente, analisarmos questões, entender o que é. O que são operadores argumentativos? São elementos que servem para evidenciar as estratégias argumentativas, bem como para cooperar na coesão do texto, por meio da relação entre as diferentes ideias apresentadas. Então, numa entrevista se defende, se discute um assunto, um tema. Então, naturalmente que a pessoa entrevistada, ela vai estabelecer ali estratégias para convencer o leitor daquela ideia que ele está defendendo, daquele pensamento que ele está ali desenvolvendo ao longo da entrevista. E, ao mesmo tempo, esse pensamento dele, essa fala, essas respostas, tem que ter uma coesão, ou seja, tem que ter um sentido, tem que estar organizado de tal maneira que forme um sentido, costurado, ligado, com algumas palavrinhas ou expressões, como a fim de que, depois de, enquanto isso. Existem algumas palavras que servem para fazer essa costura, essa ligação entre as ideias de um texto e assim aquele texto possa ter um sentido. Então, é isso, estratégias argumentativas, né? O operador argumentativo é isso, ele faz isso, ele evidencia essas estratégias, né? Coopera para a coesão do texto, e aí, naturalmente, que através de quê? Da relação entre as diferentes ideias apresentadas. Tem várias ideias numa entrevista e elas precisam estarem ligadas para criar um sentido, ok? Existem diversas funções que podem ser desempenhadas pelos operadores argumentativos, tá? Então, nessa ideia de argumentar, eu posso comparar com uma outra informação para lhe convencer. Eu falo de uma situação e eu comparo com outra para você perceber que aqueles assuntos estão interligados e que eu também tenho uma certa razão. Pode ser uma ideia de condição, pode ser uma ideia de tempo, adição, certeza, esclarecimento, finalidade, lugar, conclusão, explicação, oposição, escolha, alternância e aquelas que nós vimos na habilidade, concordo, discordo, concordo parcialmente. Então, não precisa decorar, não se preocupar com isso. O importante é que nós consigamos identificar o efeito de sentido que esses operadores, essas palavras ou expressões, elas acrescentam àquele texto, tá? Nós vamos exatamente analisar isso ao longo de algumas questões. Cada função possui um conjunto de elementos possíveis para ser utilizado, como eu disse, a fim de que, depois que, tá? Enfim, então várias. Em resumo, por exemplo, certamente, então são vários elementos, são várias as palavras e expressões que dão conta dessas ideias aí desenvolvidas pelo operador argumentativo. Então não precisa decorar, mas é importante atentar para o contexto de uso, ou seja, qual é o contexto que aquela palavra, aquela expressão está utilizada, tá, para
que isso vai interferir, vai modificar o sentido do operador. Muitas vezes eu tenho um operador que ele pode aparecer com mais de um sentido. Como é que eu vou saber qual é o sentido correto dele? De acordo com o uso, de acordo com o contexto, de acordo com a situação em que ele foi utilizado, tá bom? Calma, não precisa, meu Deus, falou tanta coisa, professor, não vou decorar isso. Não precisa decorar, é só ter calma. Nós vamos analisar alguns itens aqui, exatamente para treinar, e você também vai fazer isso com o seu professor, e vai ficar tudo bem. É só importante entender isso. E eu vou repetir algumas coisas que eu já falei agora, para assimilar quando estivermos analisando as questões, ok? Bom, para identificarmos esses operadores argumentativos, nós vamos ler uma entrevista com um escritor que vocês conhecem bem, e eu acho que vocês gostam, eu desconfio que vocês gostam, que é o Maurício de Souza. E aí vamos identificando operadores argumentativos e as respectivas relações por eles indicadas. Bacana? Vamos lá. Criada há mais de 50 anos, a Turma da Mônica vai, enfim, virar gente de verdade. Depois de estampar tirinhas diárias em jornais e páginas de gibis publicados em 29 países, de estrelar desenhos animados, espetáculos teatrais, jogos e até aplicativos para celular, os personagens que o cartunista Maurício de Souza criou a partir de sua filha e dos amiguinhos dela serão interpretados por crianças de carne e osso. Em 2019, Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali voltarão ao cinema no filme Laços. Observe que nós destacamos a palavra enfim. A palavra enfim é um operador argumentativo, ele não está aí à toa, ele está aí para estabelecer uma relação de sentido com o que está sendo desenvolvido aí nessa apresentação. É um texto de entrevista em que está sendo apresentado o entrevistado. Então vamos lá, a palavra enfim, destacada nesse trecho da entrevista, expressa ideia de quê? Dúvida, tempo, oposição, lugar. Então vamos lá, enfim, criada há mais de 50 anos, a Turma da Mônica vai, enfim, virar gente de verdade. Vocês veem ideia de dúvida aí? Será que nós temos ideia de dúvida? Se vai, enfim, eu acho que não está. Aí tem uma ideia mais de certeza do que de dúvida, está afirmando categoricamente que agora serão atores de carne e osso que vão interpretar os personagens. Então não há essa relação de dúvida. Tá? Tempo. Será que tem ideia de tempo? Criada há mais de 50 anos, a Turma da Mônica vai, enfim, olha, há mais de 50 anos é uma referência de tempo, não é verdade? Então, existe aí um longo período de tempo e, finalmente, enfim, agora, nós vamos ter atores de carne e osso para interpretar. Então, observe que, enfim, equivale a agora, finalmente, situa o leitor na sucessão dos acontecimentos ou das ideias, compreende? Desde quando surgiu, na sucessão aí dessas ideias, dos acontecimentos, desde quando surgiu a Turma da Mônica, agora, nesse momento, enfim, vai ser interpretado, né? Vai virar gente de verdade. Então, por isso, a ideia que nós vamos ter aí é a ideia de tempo. Ficou claro por que é tempo? Observe que tem uma relação aí com a mais de 50 anos, tem uma ideia de sucessão de acontecimentos que dá uma ideia cronológica, ou seja, tempo, tá? Por isso que é a letra B. Não há ideia de contraste ou de oposição e muito menos de lugar. A ideia é de tempo. Bacana? Vamos para o próximo. A revista, né? Pergunta, por que colocar a criança de verdade nos papéis da Turma da Mônica pela primeira vez num filme? E o Maurício responde, estamos ousando. Fui convencido de que agora temos capacidade e boas condições de encarar esse desafio. Podemos treinar os cãezinhos e cuidar bem da criançada que vai trabalhar no filme. Queremos um filme alegre, que inspire e que marque a época. Como será a escolha dos atores? Logicamente, vamos buscar crianças com as características físicas mais parecidas com as personagens, mas vamos atrás de talento. Então, observe aí que eles vão querer uma semelhança, até porque a criança que vai assistir, ela quer identificar a Mônica, Cebolinha, enfim, todo mundo ali, toda a turma, né? Mas também não é só aparecer com os personagens, é também ter talento, né? Enfim, ele diz aí. Bom, nós temos destacado a palavra logicamente. A palavra logicamente, destacada acima, expressa a ideia de certeza, comparação,
causa, consequência. Então, olha só, como será a escolha dos atores? Logicamente, vamos buscar crianças com as características físicas. Logicamente, é claro, né? Vocês estão percebendo que quando eu utilizo essa palavra, logicamente, é claro, né? Naturalmente, que vamos... Vocês conseguem perceber que aí não há uma comparação, ele não está estabelecendo relação entre dois elementos, comparar e dizer esse é mais alto, aquele é mais baixo. Eu estou comparando duas coisas, não há isso. Causa e consequência também não, porque não há essa relação aí de efeito, né? Daquilo que causou, que originou, né, aquilo, o porquê de alguma coisa, e muito menos o efeito que essa coisa causa, né, que é a consequência. Então não tem essa relação de causa e consequência. Portanto, vai ser o quê? Olha só, equivale a certamente, sem dúvida, ressalta algo que temos certeza, ou mesmo para enfatizar uma ideia no texto, quer dizer, ele está enfatizando essa ideia de que vai ter essa semelhança entre as crianças, crianças atores e os personagens, mas também que haverá talento, tá? Então, há uma ideia de certeza e, ao mesmo tempo, há essa ênfase, logo a letra A. Você compreendeu? Porque que, logicamente, nesse contexto, nos agrega, nos evidencia uma ideia de certeza. Tudo bom? Vou continuar. Antes do YouTube, suas histórias em quadrinhos circulavam em quase 30 países. Quais adaptações precisaram ser feitas para atender às diferentes culturas? Maurício de Souza. Pouca coisa. Por exemplo, na Indonésia, quando a Mônica e a Magali iam à praia, tinham de usar um maiô inteiriço e não biquíni. Há países em que o bidu, o cachorro, não pode fazer xixi no poste, senão a editora é multada. Na Grécia, os meninos não podem de jeito nenhum assobiar para o menino na rua. A gente vai aprendendo o que é mico e faz o que é permitido. Então, observe, nós temos aí, e temos destacado, por exemplo, tá? Tudo bem? Eu vou, dessa vez aqui, vamos lá, a palavra destacada estabelece relação de, letra A, proximidade, letra B, comparação, letra C, finalidade e letra D, esclarecimento. Bom, nós já vimos nas duas questões anteriores, eu fui me adiantando, já fui resolvendo para que nós possamos entender esse mecanismo. A partir dessa questão, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, tá certo? E tentem fazer, então, pouca coisa. Por exemplo, na Indonésia, quando a Mônica e a Magali iam à praia, tinham de usar um maiô inteiriço e não biquíni. Quando eu digo, por exemplo, eu tenho ideia de proximidade, eu estou aproximando, juntando coisas, ali ideias, eu estou comparando, estabelecendo a relação entre uma coisa e outra, é uma finalidade, um objetivo, uma intenção, ou esclarece alguma coisa? Ó, boca de siri aqui, eu não falo mais nada, vou dar aí uns 15 a 20 segundos para vocês responderem, bacana? Volto já para comentar. Então, conseguem responder? Pouca coisa. Por exemplo, olha, observe o seguinte, ele faz a pergunta ali, antes no YouTube, suas histórias em quadrinhos circulavam em quase 30 países. Quais adaptações precisaram ser feitas para atender às diferentes culturas? Aí o Maurício diz assim, pouca coisa. Quando eu falo pouca coisa, observe que é uma expressão que ela é muito vaga. Porque a pergunta é bem objetiva. Quais adaptações? Então, o que foi feito? A pergunta é bem direta, é bem objetiva. O que ele adaptou, o que ele modificou
para que o filme, para que a história da Turma da Mônica, enfim, pudesse circular por diversos países. Por quê? Porque são culturas diferentes. Então haveria necessidade de adaptações. Aí ele responde: pouca coisa? Isso é muito vago. Ah, tá. Por exemplo, na Indonésia, quando a Mônica e a Magali iam à praia, tinham de usar um maiô interior, lá, 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 lá. Há países em que o bidu, o cachorro, não pode fazer xixi, não pode lá, 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 lá. Na Grécia, os meninos não podem de jeito nenhum assobiar para uma menina na rua. Ou seja, ele vai, quando ele fala pouca coisa, que é muito vago, em seguida ele vai esclarecer, vai explicar, vai, enfim, ele vai fazer com que o leitor entenda o que ele está dizendo de pouca coisa, são detalhes, tá? Mas ele fez adaptações, ele vai especificar isso, ou seja, né? Por exemplo, equivale a isto é, ou seja, aliás. Qual é a função disso? Esclarecer algum conceito ou ideia apresentada no texto. Quando a gente fala assim, eu passei muito tempo para aprender esse conteúdo, ou seja, eu tinha algumas dificuldades de séries anteriores, enfim. Então, quando eu utilizo ou seja, aliás, são expressões que servem para esclarecer alguma coisa, né, que você ali naquele momento acha que não está claro. Portanto, a resposta correta é a letra D. Esclarecimento. Pouca coisa. Sim, pouca coisa. Sim, e aí? Por exemplo, no país tal, isso aqui. No país, etc., aquela outra coisa. No país... Outro. Entenderam? Então ele vai esclarecer. Ficou claro? Vamos à próxima. E no Brasil, de que forma as características das personagens se adequaram aos novos tempos? No começo, a Mônica era um pouquinho mais violenta. Dava umas pegadas mais doloridas na turminha. Uma criança de Brasília nos escreveu dizendo que se ela continuasse batendo daquele jeito no Cebolinha, ela não compraria mais a revista. Aquilo tocou o estúdio todo. Acompanhamos o que acontece. Então, observe que nós temos destacado aí a palavra no começo. A expressão destacada indica o quê, gente? Escolha, tempo, proximidade, semelhança. Ora, no Brasil, de que forma as características dos personagens se adequaram? No começo, e aí? No começo. Essa expressão, ela vai trazer aí uma relação de escolha. Está escolhendo alguma coisa? Entre uma coisa e outra, escolhendo, optando por alguma coisa. Tempo, uma sucessão, ideia de sucessão de ideias, de acontecimentos, uma relação cronológica, enfim, o tempo passando de uma forma cronológica. Proximidade aí, no sentido de alguma coisa estar junto de outra, ou semelhança, parecido. Bom, eu vou dar um tempinho para você pensar, tá? Eu acho que uns 15 segundos ou 20 vocês conseguem responder, porque vocês já estão entendendo aqui nossa dinâmica da aula. Estou certo? Então vamos lá. 15 segundinhos para vocês me darem a resposta. E aí, meu povo, conseguiram? No começo, a Mônica era um pouquinho mais violenta, dava umas pegadas, tal. Uma criança de Brasília nos escreveu dizendo que se ela continuasse batendo daquele jeito, no Cebolinha, ele não compraria mais a revista. Aquilo tocou o estúdio todo. Acompanhamos o que acontece. Então, observe que aí, quando eu falo no começo, equivale a quê? Antigamente ou imediatamente, depois que, enfim, uma ideia de enfim. Então, qual é a função? Qual é a função desse termo na organização do texto? Situa o leitor na sucessão dos acontecimentos das ideias. No começo era assim, depois assim, logo mais, assado. Então observe que é uma ideia de sucessão das ideias, numa relação cronológica, numa relação de
tempo. Relação de tempo. Vocês concordam comigo? Tempo, no começo. No começo, eu tinha medo de escuro. Depois eu cresci e agora tudo tranquilo, estou de boa. Durmo de luz apagada. Vocês entendem que há uma relação aí de sucessão, de ideias, de uma relação temporal, de tempo. Então vamos para a nossa próxima. Além dos quadrinhos, há outros segmentos que a marca é líder do mercado? Sim, a maçã é um deles, líder em conteste. Eu não sou a serpente do paraíso, mas eu que inventei essa maçã. Risos. Eu tinha filhos pequenos e quando eles comiam a maçã, deixavam metade. Ou, quando queriam levar para a escola, não cabia na lancheira. Até que visitei uma plantação em Santa Catarina e vi umas maçãs pequenas que não eram vendidas no mercado. Serviam para fazer pasta e dar para os animais, pois era justamente aquela maçã pequena que eu queria para dar aos meus filhos. Ela cabia na lancheira. Eu sugeri lançar como uma maçã da Turma da Mônica e foi aquele arraso. Hoje temos pera, kiwi, cenoura, alface do Horácio, etc, etc. Então, observe, nós temos ali um termo destacado. Além dos quadrinhos, há outros segmentos. A palavra destacada estabelece relação de quê, gente? É uma adição? Está somando aí, agregando alguma coisa, somando? Conclusão? Distância? Ou explicação? Ah, olha só, eu tenho aqui, né, ó, eu tenho um quadrinho, não é? Eu tenho o quadrinho, é o quadrinho da Mônica. Além do quadrinho, tem outros, tem a maçã, depois vê o kiwi, vê a pera, entenderam? Então, quadrinhos, a maçã, kiwi. O que está acontecendo? Eu tinha 1, 2, 3, mataram a charada? Ah, equivale a ainda mais, por outro lado, também, e, né, também, e. Essas palavras, ainda mais, eu tenho uma coisa, ainda mais isso. Por outro lado, isso, também isso, e isso, ou seja, eu estou acrescentando algo ao texto. Eu estou dando uma ideia de adição. Eu estou acrescentando algo que está relacionado com o que anteriormente foi apresentado. Ou seja, eu apresentei uma coisa, mas, por outro lado, tem isso também. Ou ainda mais esse. Ou seja, eu estou acrescentando aí uma ideia de adição. Está claro, gente? Bacana. Se não estiver, eu não consigo me falar com você diretamente assim, né? Se não me dizer a sua dúvida, você pode anotar e mandar para o seu professor, que ele vai esclarecer tudo. Bacana? Tudo bem? Então, nós temos a ideia de adição. Bom, vamos ver aqui o final da entrevista. Vivemos um momento de intolerância também no Brasil. De que forma sua atuação pode despertar nas novas gerações uma maior aceitação do outro? Fazendo um trabalho que mostre o contrário. Que tolerância, solidariedade, respeito sejam vistos de forma positiva e que trazem felicidade. Então, a partir do momento que eu mostro bons exemplos, automaticamente eu estou agindo ali, né, a favor de que esse problema aí não existe. Nesse caso aí, ele fala em intolerância, ele mostra que o respeito, a solidariedade são coisas boas. Ele enfatiza isso na historinha e isso faz com que seja exatamente uma como é que eu posso dizer assim, uma contribuição, né, da Turma da Mônica para que as pessoas sejam mais tolerantes, tá? O próprio filme Laços trata disso. Sim, ao falar da força da amizade, do cuidado com quem é diferente, no caso, um animalzinho, é um pingo d'água no oceano de intolerâncias que há por aí. Mas tudo bem, vamos com um pingo, 2 pingos, 3 pingos, de repente, a gente faz um micro tsunami que sirva para melhorar um pouco esse mundo e derrubar o nível de intolerância e violência que há por aí. Por isso, quero fazer cada vez mais livros. Vender mais livros que gibis. Já chegamos aos milhões. No ano passado, vendemos 30% mais livros que no anterior e no momento difícil. Quanto mais livros houver no mundo, melhor. Então, observe que nós temos um termo destacado aí. Quer dizer, ele diz aí, vamos com 1 pingo, 2 pingos, 3 pingos, de repente a gente faz um micro tsunami, que sirva para melhorar um pouco esse mundo e derrubar
o nível de intolerância e violência que há por aí. Por isso, é por isso que eu quero fazer mais livros. Por que você quer fazer mais livros? É por isso. Por isso que eu quero fazer mais livros, vender mais livros que gibis. Ou seja, para que esses pingos virem um oceano. E aí, não é, a gente possa, sim, ter mais tolerância, ser mais tolerantes e propagar a tolerância entre as pessoas. Vamos lá. Releia. Por isso eu quero fazer cada vez mais livros, vender mais livros que gibis. Já chegamos aos milhões. A palavra destacada estabelece relação de intencionalidade, tem a ver com intenção. Alternância, ou seja, ora uma coisa assim, aí depois é de outra forma. E aí volta, e aí vai alternando de uma coisa para outra, né? Continuação dá uma ideia de continuidade? Ou uma explicação, quer dizer, por que você quer fazer mais livros? Por isso, porque eu vendo mais, porque eu vendendo mais livros que gibis, né, eu vou fazer com que essa prática da tolerância seja mais desenvolvida no país. Enfim, tá? Então vamos lá. Qual é a relação? Por isso, estabelece a relação de intencionalidade, continuação, alternância, explicação. Ora, por isso equivale a como resultado de alguma coisa, não é isso? Por causa de, em virtude de, assim. Ou seja, explica as causas e as consequências de uma ação. Qual é a ação aí no texto? Vender mais livros, ele querer vender mais livros, essa é a ação, né? Tá certo? A ação ou fenômeno aí que está sendo colocado aí no texto. Então, por isso equivale a isso, a explicar. Logo, a resposta é explicação, ok? Bom, é um assunto talvez um pouco mais complexo, é a primeira vez que trabalhamos essa habilidade agora com vocês no ano letivo, então creio que vocês possam ter ficado com alguma dúvida, mas anote a dúvida, leve ao seu professor, que aí isso vai ser esclarecido aí nas aulas através do MOB, tudo bem? Bom, vou me despedir agora de vocês, muito obrigado por estar comigo mais uma vez aqui na nossa aula de língua portuguesa. Eu, professor Vitorino Rodrigues, desejo a todos vocês saúde e paz, tá bom? E até a nossa próxima aula. Obrigado, tchau, tchau.